Dos lugares mais impressionantes que podemos visitar nessa vida, as pirâmides do Egito certamente estão no topo da lista. Ah, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. As pirâmides são uma das construções mais antigas do mundo. O ponto é que essas construções deixam milhares de pessoas intrigadas a respeito de sua origem e dos mistérios que elas guardam lá dentro. A maior dúvida é: como que os egípcios conseguiram construir algo tão incrível com a tecnologia daquela época? Como os trabalhadores egípcios conseguiram construir pirâmides com 140 metros de altura? Como eles levantaram mais de 2 milhões de blocos? E como as pirâmides foram construídas tendo seus vértices geometricamente alinhados com os 4 pontos cordiais? Antes de mais nada, você sabe por que essas pirâmides foram construídas? As pirâmides foram construídas por volta de 2630 a.C., pelos faraós que eram os reis egípcios que tinham um poder político e religioso, e eram considerados deuses na terra. Acredita-se que as pirâmides serviam como túmulos para os antigos faraós. Os egípcios acreditavam na ressurreição, e as pirâmides seriam como palácios para que os antigos reis do Egito pudessem desfrutar a sua vida após a morte, já que eles acreditavam que teriam uma vida eterna. Os principais objetivos de sua construção eram ostentar a riqueza e o poder do faraó que a construiu e servir também de túmulo para quando ele morresse. Por dentro, as pirâmides parecem labirintos e possuem caminhos que não levam para lugar nenhum, o que era proposital, para espantar e dificultar o acesso de ladrões que poderiam querer entrar para ter acesso às joias e a toda a riqueza do faraó. E sabe qual o mais bizarro disso tudo? As pessoas que enterravam o faraó eram obrigadas a ficar presas para sempre junto com ele, para evitar que elas fossem contar para alguém o caminho exato dentro da pirâmide até as joias e as riquezas. Mas espera aí, é isso mesmo que você ouviu. Imagina que horror ficar preso para sempre dentro de uma pirâmide. O número de pirâmides que foram encontradas no Egito é grande, mas 3 delas são as mais conhecidas e reconhecidas: as pirâmides de Gizé. A menor é a Miquerinos, depois vem a Quefren e a maior de todas é a Quéops. As pirâmides levam os nomes dos faraós para os quais elas foram construídas. E do lado dessas 3 pirâmides também tem uma esfinge que possui um corpo de leão e cabeça de humano. E essa obra foi construída para ser a guardiã das pirâmides. As pirâmides de Gizé foram erguidas por volta de 2575 a.C., para representar o poder e a força de seus faraós. A grandiosidade das pirâmides fez com que diversas teorias da conspiração fossem criadas. Alguns anos atrás, algumas pessoas acreditavam que elas tinham sido construídas por extraterrestres. Mas calma que tem um motivo para essa história ter começado. Bom, tudo isso começou porque as pedras das pirâmides pesavam em torno de 2 a 6 toneladas. Uau! Você tem ideia do que é isso? Hoje em dia existem caminhões, guindastes e tratores para fazer essa tarefa. Mas o ponto principal é que essas pirâmides foram construídas há 4.000 anos atrás. Ou seja, não existia nada disso. Tudo que eles tinham naquela época eram excelentes arquitetos e engenheiros, muita mão de obra e, principalmente, excelentes matemáticos. Mas e aí? Como que eles conseguiram construir? Bom, antes de mais nada, eles precisavam levar as pedras para o lugar que a pirâmide seria construída. E está aí a grande importância do Rio Nilo, que servia como via de transporte, carregando as pedras por meio de embarcações. Quando as pedras chegavam no lugar da pirâmide, os cientistas acreditam que os trabalhadores colocavam os blocos usados sobre uma espécie de trenó de madeira, que eram amarrados com corda e assim eles conseguiam carregar e construir a pirâmide. E aí, curtiu? E você, tem curiosidade de conhecer as pirâmides do Egito?